Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos de aposta esportiva para o dia 28 de fevereiro, a nossa segunda de Clash Bet, a nossa segunda-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E uma dica extra que deixo para você é que se você assistir uma boa parte do nosso conteúdo ou do início ao fim, você irá entender o nosso vídeo de uma maneira melhor e assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nosso primeiro prognósticos pela Itália Série A. Mas antes de partir para o jogo, quero mencionar aqui as nossas dicas de bilhete pronto que deixamos aí no sabadão, dia 26 de fevereiro, e deixamos dois bilhetes prontos. Me lembro que uma foi uma tripla, colocamos vitória da equipe do Paris FC com empate, vitória da equipe do Manchester City e colocamos vitória do Bayer Leverkusen nessa tripla. Foi convertido em green, vai estar aparecendo aqui a qualquer momento do vídeo aí, para que vocês possam conferir. E também deixamos uma dupla, mais de 1.5 gol no jogo do Ituano. E deixamos Fluminense com empate. Casa com empate também bateu. Vou deixar também esse bilhete aí para aparecer aqui no vídeo. E também um card para que vocês possam ser redirecionados neste vídeo do sabadão para curtir aí aqueles green. Continuando, vamos para Itália Série A, o jogo do Atalanta versus Sampdoria, o início às 16h50. A equipe da Atalanta é a quinta colocada em 25 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, 46 gols marcados, 30 gols sofridos, tem um saldo positivo de 16. Já a equipe da Sampdoria vem na 14ª colocação, em 26 jogos disputados, com 26 pontos conquistados, 35 gols marcados, 42 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Atalanta é a 14ª colocada, em 12 jogos disputados com 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 20 gols marcados, 18 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Como visitante, a equipe da Sampdoria vem na 15ª colocação, em 12 jogos disputados com 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 13 gols marcados, 17 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2 pontos, mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. A equipe da Sampdoria sofreu gol nos últimos 4 jogos. E em duelos individuais, a equipe da Atalanta, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 11 escanteios. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões para a equipe da Sampdoria. O último confronto foi 3-1 para a equipe da Atalanta. Então, a Atalanta é a favorita, em minha opinião, mesmo vindo oscilando bastante em casa, é apenas o 14º colocado aí atuando em seus domínios. Tem uma média de gols, mas também sofre e marca gol ao mesmo tempo, por isso que não tem uma sequência muito boa atuando em seus domínios. Mas enfrenta uma equipe da Sampdoria que não consegue atuar bem quando se fala no fator fora de casa. É uma equipe que vem na 15ª colocação, no geral se encontra na 14ª. O Atalanta é fundamental uma vitória, está aí com dois jogos a menos que a Juve, que atualmente é o 4º colocado, tem que engrenar. Se conseguir ganhar os seus 2 próximos jogos, pode igualar na pontuação com a Juve e pode brigar por essa 4ª colocação aí e quem sabe brigar por algo mais. Então, entre esse retrospecto, vamos estar acreditando na vitória da Atalanta e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para Portugal, Primeira Liga, o jogo do Sporting Braga versus Santa Clara, com início às 17h15. A equipe do Braga é o 4º colocado em 23 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, 40 gols marcados, 23 gols sofridos, tem um saldo positivo de 17. Já a equipe do Santa Clara, em 23 jogos disputados, é o 12º colocado, com 25 pontos conquistados, 27 gols marcados, 42 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Braga é a 3ª colocada, em 12 jogos disputados com 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 22 gols marcados, 10 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Santa Clara é o 16º colocado,
Em 11 jogos disputados com 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas, 12 gols marcados, 22 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 dos últimos 7 confrontos, saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. A equipe do Braga vem a 4 jogos sem saber o que é derrotas nesse confronto. Foi a primeira equipe a marcar em 9 dos últimos 10 jogos. E a equipe do Santa Clara sofreu gol nos últimos 4 jogos. Então, esses confrontos aí, o Braga vem levando a melhor. Em duelos individuais, a equipe do Santa Clara vem de 3 jogos sem saber o que é vitória, 3 jogos sem saber o que é vitória, sofreu gol nos últimos 5 jogos, também saiu ambas as equipes marcam, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gol e mais que 4.5 cartões, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio, e nos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. Então, a equipe do Santa Clara é uma equipe que costuma marcar seus golzinhos. O último confronto foi 6-0 para a equipe do Braga. O Braga que precisa pontuar na tabela, atualmente é o quarto colocado com 44 pontos. Claro que a distância é enorme diante do líder FC Porto. Então, o Braga briga aí para ficar entre os 4 melhores colocados. Então, precisa pontuar bastante aí para alcançar ou, quem sabe, lutar por título. Uma coisa muito invariável, mas é possível ainda. Para essa partida, vamos estar acreditando na vitória da equipe do Braga com empate a nula e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Rússia Premier League, o jogo do Zenit versus a equipe do Kazan. O início às 13 horas. A equipe do Zenit vem na segunda colocação, em 18 jogos disputados, 38 pontos conquistados, 44 gols marcados, 20 gols sofridos. Claro que a equipe do Zenit já ocupa a segunda colocação porque tem um jogo a menos que a equipe do Dinamo. O Dinamo tem 39 pontos, mas tem um jogo a mais que a equipe do Zenit. A equipe do Kazan é uma equipe que vem na 10ª colocação, em 18 jogos disputados com 22 pontos conquistados, 23 gols marcados, 27 gols sofridos, tem um saldo negativo de menos 4. Atuando em casa, a equipe do Zenit é a melhor equipe do campeonato. Em 9 jogos disputados até aqui, somando 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 28 gols marcados, 11 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Como visitante, a equipe do Rubin Kazan, em 9 jogos disputados, é o 12º colocado, com 8 pontos conquistados, 9 gols marcados, 16 gols sofridos, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 confrontos aí, saiu mais que 2.5 gol. Em 5 de 6, ambos marcam. Nos últimos 9 jogos, menos que 11 escanteio para ambas as equipes. A equipe do Zenit sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Kazan sofreu gol nos últimos 7 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Zenit nos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. E o Kazan vem sem derrotas nos últimos 6 jogos e nos últimos 8 saiu menos que 5 cartões. Ou seja, nos últimos 2 confrontos mais recentes, foi 2 vitórias aí. Aliás, uma vitória para cada lado, uma vitória do Kazan e uma vitória do Zenit. Para essa partida, o Zenit vai querer recuperar sua liderança e tem total condições de recuperar. Para essa partida, vamos estar acreditando na vitória da equipe do Zenit. O jogo para mais de 1.5 gol, probabilidade 3-1 casa. Continuando nossos prognósticos, vamos agora para o Campeonato Paulista Série A1, o jogo do Água Santa versus São Paulo. O início às 15 horas. A equipe do Água Santa se encontra atualmente no grupo A, é o quarto colocado de seu grupo, em 8 jogos disputados com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 6 gols marcados, 9 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Já a equipe do São Paulo é uma equipe que atualmente se encontra aí, vamos lá, no grupo C. A equipe do São Paulo atualmente se encontra no grupo C. Vamos lá, o São Paulo vem na segunda colocação no grupo B, em 7 jogos disputados com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 7 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos a equipe do Água Santa. O São Paulo vem a 5 jogos sem saber o que é derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol, em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. Lembrando que o São Paulo tentou fazer um gol contra a equipe do Campinense, mas não conseguiu. O jogo foi 0-0, mas o São Paulo
se classificou porque tinha vantagem de jogar pelo empate. Nos últimos dois confrontos, São Paulo venceu aí com facilidade, 2-0 e 4-0, mas atuando em casa, agora fora de casa. Por esse retrospecto, vamos pegar o São Paulo com empate anula e a probabilidade 2-0 fora. Indo agora para o jogo do Chile, primeira divisão, o jogo do Curicó Unido versus União Espanhola, com início às 18 horas. A equipe da casa atualmente se encontra na quarta colocação, em 3 jogos disputados com 2 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados, 3 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do União Espanhola, que vem aí na 13ª colocação, em 3 jogos disputados com 2 empates e 1 derrota, 3 gols marcados, 4 gols sofridos, 2 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 7 saiu mais que 2.5 gols em ambos marcas, em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. A equipe do Curicó Unido sofreu gol nos últimos 10 jogos. União Espanhola vem de 6 vitórias nesse confronto. Vem a 10 jogos sem saber o que é derrotas. Sofreu gol nos últimos 7 jogos e foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 8 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Curicó Unido, em 4 dos últimos 5 jogos, venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar. Já a equipe do União Espanhola, nos últimos 5 jogos, não sabe o que é vitória, sofreu gol e também saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 saiu mais que 4.5 cartões. Ou seja, os últimos dois confrontos mostram aí uma superioridade técnica da equipe do União Espanhola. Venceu os últimos 3 confrontos, 4-2, 2-1 e 2-1. Então, para essa partida vai dificultar mais uma vez, não tenho dúvida. É uma equipe tecnicamente qualificada, mas vem jogando como visitante. Por isso, não vamos pegar aí um favoritismo para nenhuma das equipes. Vamos ficar na linha de gols. É jogo para mais de 1.5 gol. E você que é mais ousado, pegaria um ambos marca com facilidade, probabilidade 2-1 jogo. Continuando, nosso próximo prognóstico de análise de aposta desportiva. Vamos estar pegando aí o jogo da Irlanda, Premier League. O jogo do Bohemia versus a equipe do Patricks, com início às 16h45. A equipe da casa atualmente é a 7ª colocada. Apenas um jogo disputado, com um empate. 2 gols marcados, 2 gols sofridos. É começo de temporada da Irlanda Premier League. A equipe do Patricks é o 3º colocado, com 2 jogos com 1 derrota e 1 vitória, 4 gols marcados, 2 gols sofridos, 3 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marcas mais que 2.5 gols. A equipe do Patricks não sabe o que é derrota aí há 3 jogos e foi aí a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em duelos individuais, em 5 dos últimos 6 jogos para ambas as equipes saiu menos que 5 cartões. O Bohemia vem a 4 jogos sem saber o que é derrotas, a 3 jogos sem saber o que é vitória, a 3 jogos sofreu gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambas as equipes marcam e em 5 deles foi a primeira equipe a marcar. O último confronto foi 3-2 para a equipe do Patricks. Para essa partida vamos ficar na linha de gol, mais de 1.5 gol, probabilidade 2-2 jogo. DR City versus Sligo Rovers, com início às 16h45. A equipe do DR City vem atualmente aí na primeira colocação, em 2 jogos disputados, com 4 vitórias, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, com 1 vitória e 1 empate. E a equipe do Sligo Rovers tem apenas um jogo disputado, com 1 vitória, 2 gols marcados, 1 gol sofrido, 3 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões. A equipe do DR City vem a 4 jogos sem saber o que é derrotas. O Sligo Rovers sofreu gol nos últimos 4 jogos. A equipe do DR City é uma equipe que vem a 10 jogos sem saber o que é derrotas. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2.5 gol e ambas as equipes marcam. Nos últimos 7 saiu menos que 5 cartões. O Sligo Rovers vem a 5 jogos sem saber o que é derrotas, sofreu gol nos últimos 6 jogos, e nos últimos 5 saiu ambos marca, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Essa partida é um jogo muito equilibrado tecnicamente, na minha visão de jogo. Ambas as equipes vêm atuando perfeitamente nesse início de temporada e
equipes aí que vem com invencibilidades. Tanto é que é um jogo muito equilibrado, mas não vamos fugir do nosso raciocínio. Vamos ficar na linha de gols também. Jogo para mais de 1.5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Bom, primeira divisão do Paraguai, Sol de América versus Clube Olímpia. Com início aí às 19 horas, a equipe da casa é o quarto colocado, em 3 jogos disputados com 2 vitórias e 1 empate, 2 gols marcados, nenhum gol sofrido. Tá muito sólida aí a equipe do Sol de América, tem a melhor defesa da competição com 7 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Olímpia, que em 3 jogos disputados vem de 1 vitória e 2 empates, 7 gols marcados, 5 gols sofridos. A defesa não é o forte da equipe do Olímpia. 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. O Sol de América foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. E o Clube Olímpia é uma equipe que sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Sol de América é uma equipe que vem a 3 jogos sem saber o que é derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols e mais que 4.5 cartões. Em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Olímpia vem de 9 jogos sem saber o que é derrotas. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2.5 gols. Ambas as equipes marcam e mais que 4.5 cartões. Nos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Ou seja, o último confronto entre eles foi 2-2, muito equilibrado fora de casa. A equipe do Olímpia aí conseguiu arrancar um empate. Para essa partida, não tenho dúvida que vai ser um jogo duríssimo. O Paiva aí vem ajudando a equipe do Olímpia nos últimos jogos. Foi um jogaço aí diante do Atlético Nacional. Não teve gol do Paiva, mas foi um jogaço. Então, um jogo muito equilibrado de equipes paraguaianas. Para essa partida, acredito aí que a equipe do Olímpia vai dificultar sim a vida do Sol de América, por se tratar de uma defesa muito sólida, que é essa equipe do Sol de América. Vai ser um jogo aí de ataque contra a defesa, uma defesa muito eficiente e um ataque aí muito eficiente vem se mostrando essa equipe do Olímpia. Para essa partida, ambas as equipes aí chegam com um fator de princípios. Para essa partida, vamos estar acreditando que o Olímpia não perca essa partida. Vamos estar pegando fora com empate e também vamos deixar um mais de 1.5 gol. Probabilidade 2-1 fora. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Espero que tenha curtido. Vamos estar disponibilizando aqui um bilhete falado e talvez aí no decorrer não está aparecendo as odds de princípio ainda, mas o nosso bilhete pronto já está em mente. Então, o nosso bilhete pronto a princípio seria vitória do Zenit e vitória da equipe do Sporting Braga. Sporting Braga ou Zenit, ou Zenit e a equipe do São Paulo. Então, estarei fixando no final do vídeo o nosso bilhete titular. Maravilha? E em questão de dica bônus extra de zebra, seria aqui no jogo do Grenoble versus Toulon da França Liga 2, com início às 16h45. Vocês devem tomar muito cuidado nesse jogo. Tudo bem que a equipe da Toulon em 25 jogos é a primeira colocada com 51 pontos conquistados, 56 gols marcados, 21 gols sofridos, mas a equipe do Grenoble vem lá na 19ª colocação, mas não perde para a equipe do Toulon quando se fala no fator casa. Só para vocês terem uma noção, nos últimos 3 jogos a equipe do Toulon não perde atuando em casa para a equipe do Toulon. Então deve tomar muito cuidado para essa partida, mesmo a equipe do Toulon sendo líder, pode acontecer uma zebrinha aí nessa partida. Então fica a dica, cuidado nessa partida. Então é isso, tropa. Fica aí agora com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro bilhete pronto e único dessa segundona, fizemos algumas alterações, como mencionei aí no final do vídeo. Então, vamos estar mantendo São Paulo com empate a nula do Campeonato Paulista. Vamos estar mantendo a vitória da equipe do Braga. E fizemos uma alteração aqui no jogo do Zenit. Falamos aí que iríamos cravar a vitória do Zenit e vamos acreditar no mais de 1.5 gol. Uma odd de 2.12, uma simulação com 100, retorno de 212. É isso aí, tropa. Esse é o nosso bilhete green. Até a próxima. Partiu, tropa.